Vamos dar início ao primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória para a sua herança. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui que precisamos ser iluminados para compreender as vontades do Senhor na nossa vida, né? Para entender quais são as esperanças das vocações e as riquezas, né, da glória, da herança de Deus. Amém? Então o primeiro tópico ele vai falar da ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Paulo está ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo do quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está nos chamando, ele está orando para que nós recebamos o espírito de sabedoria e revelação. Como aqui mesmo o comentarista diz que o Evangelho ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo sabe da grandiosidade do Evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo ele sabe que é impossível para nós recebermos algo do Evangelho se não nos for ensinado por Deus. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar aqui nesse momento é que nós devemos buscar do alto a sabedoria para entendermos, né, aquilo que ele tem para nos ensinar. O Evangelho de Cristo, ele é ensinado pelo Espírito Santo, por nosso Deus, e o que nós temos que buscar? Nós estamos na escola bíblica dominical e ao tempo todo buscar o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. E o que nós aprendemos aqui é que nós temos que buscar de Deus a sabedoria para que o Evangelho seja nos ensinado, para que nós entendamos, né, o Evangelho da melhor forma possível. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que leem a Bíblia e tão pouco conseguem entender algo que está escrito? E nós sabemos que quando nós vamos ler a Bíblia, nós devemos buscar em Deus a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria dos homens, mas aquela que vem do alto, para aprender aquilo que Deus tem para nos falar. Amém? A segunda parte, Paulo vai falar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a herança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço à santificação no presente, isso é, acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno, e a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, eu acho que isso foi um tema de uma das leituras diárias que nós fizemos aqui, fala que hoje nós conhecemos Deus como um reflexo através do espelho. Porém, naquela época, o espelho, né, como conhecemos hoje, o espelho era um objeto de bronze polido, de algum metal polido, em que nós vimos imagens mais turvas e não a imagem de grande qualidade como conhecemos hoje. Então, a nossa esperança é de conhecer a Deus como face a face, né? Como conhecemos uns aos outros na nossa escola, na nossa igreja. Então a nossa esperança é de ser chamado, vocacionado e conhecer Jesus face a face, o nosso Deus face a face, né, irmãos? E Paulo aqui vem nos falando. Temos várias referências aqui dos textos, eu vou deixar aqui para os irmãos, tá?
Deus chama as pessoas no passado, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, em Filipenses 3, versículo 14, né, que a chamada abrange serviço e a santificação no presente. Irmãos, todos nós já falamos muito na escola bíblica dominical sobre a necessidade da santificação do crente, pois para convivermos em intimidade com Deus precisamos ser santificados, né, purificados a cada dia em nossas vidas. Temos também 1 Coríntios, como eu falei no capítulo 13, versículo 12, que a vida eterna e a esperança, para que nós compreendamos a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Amém? Agora nós vamos falar o terceiro item, que é as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Tá? A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se à maravilhosa bênção que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e a bênção que serão desfrutadas no porvir. Tá lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, e também temos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da sua herança preparada desde a fundação do mundo. Lá em Mateus 25, no versículo 34, vai falar sobre a preparação desde a fundação do mundo. Então, irmãos, nós precisamos entender a riqueza da glória, né? Somos co-herdeiros com Cristo, né? Fomos adotados, enxertados na videira verdadeira e somos filhos de Deus, adotados por Deus, como os filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo em suas heranças. Então, irmãos, precisamos pedir a Deus muito entendimento, sabedoria e discernimento para que nós venhamos a compreender tudo aquilo que Deus tem preparado e separado para nós. Então, nós estamos passando um momento em que nos é pedido para guardar uma distância social, estamos afastados dos nossos convívios, muitos sem trabalhar, sem estudar, mas vamos aproveitar esse tempo para clamar do céu sabedoria, para que nós venhamos entender, né? Para que o Espírito Santo venha interceder quando nós estivermos fazendo a leitura fazendo nosso vocacional, nosso devocional, quando estivermos falando com Deus em nossas orações, vamos clamar para que venha do alto sabedoria, que nesse momento em que passamos por grande dificuldade, né, que nós sabemos, e eu não preciso estar aqui repetindo tudo que o nosso povo vem passando, mas é um momento em que nós podemos refletir, é um momento que temos para examinar, é um momento que muitas pessoas já estão ouvindo falar ou já estão comentando que a hora tem passado até mais devagar. Então aproveite isso como uma oportunidade que Deus tem nos dado para fazer uma autorreflexão, para nos conhecer, para buscar cada vez mais a sabedoria que vem do alto e cada vez mais buscar de Deus, entender tudo aquilo que Ele tem para nós, porque não vai ser esse distanciamento, não vai ser o distanciamento social, a quarentena, que vai nos afastar do amor de Deus. Muito pelo contrário, temos tido muito mais tempo para dedicar as nossas vidas para conhecer Deus muito mais do que por uma imagem, né, de um espelho. Então, mais uma vez aqui, eu estou terminando esse tópico. Busquem, irmãos, do alto a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, para que nós consigamos entender a nossa vocação, para que nós venhamos a entender a nossa herança, aquilo que Deus tem separado para nós. Tá? Eu estou encerrando esse vídeo e já estou voltando com o próximo tópico, tá bom? Fiquem na paz e eu já volto no próximo vídeo. Um abraço a todos.